Olá, tudo bem? Aqui é o tio Saulo. Hoje nós vamos continuar o nosso conteúdo de operações básicas aqui na nossa segunda aula virtual de matemática. Então, sem mais delongas, vamos começar com a correção da última atividade da nossa última aula sobre adição. Nós aprendemos como é que a gente eh, arma uma conta de adição, como é que nós resolvemos situações, questões, situações, problemas envolvendo a adição. Então foram essas três atividadezinhas, né, que eu passei. A primeira é: Joaquim foi ao shopping e comprou uma bermuda de R$ 143, um boné de R$ 32 e um tênis de R$ 300. Quanto Joaquim gastou no total? A segunda questão é: João foi ao supermercado e comprou R$ 150 de produtos. Seu amigo Marcos também foi ao supermercado e comprou o mesmo valor, ou seja, R$ 150. Quanto foi que os dois compraram juntos? A terceira questão é: a família de Josué fez uma viagem para o interior. Na ida, eles percorreram 424 quilômetros. Já na volta, como precisaram ir por outro caminho, percorreram 519 quilômetros. Quantos quilômetros eles viajaram ao total? Então vamos lá. Vamos primeiro fazer a primeira questão, né? Joaquim foi ao shopping, comprou uma bermuda de R$ 143, um boné de R$ 32 e um tênis de R$ 300. Como é que a gente faz, né? Então vamos anotar aqui as coisas para a gente não se perder. A bermuda foi R$ 143, foi um boné de R$ 32 e um tênis de R$ 300, né? O que é que a gente vai fazer? Vamos pegar os dois mais caros, ou seja, o tênis e a bermuda, né? E vamos somar aqui. Então, 300 mais 143, ok? E vamos calcular. Vamos lá. Eu tenho 3 mais 0, 3. Ah, professor, não é 0 mais 3? Tá bem. Não importa, o resultado sempre é o mesmo. A adição é comutativa. 0 mais 4, isso mesmo, 4. 3 mais 1, 4. Pronto. Só com a bermuda e com o tênis foi gasto R$ 443, ok? Só que ainda falta, ó, o boné, né? Então eu tenho que ainda somar com o boné. Ah, professor, como é que eu vou fazer aqui? Você coloca o mais de novo, né? Aí você vai colocar. Você tá vendo que aqui tem unidade, dezena e centena, né? E aqui só tem dezena e unidade, não é? Então você vai colocar dezena embaixo de dezena, unidade embaixo de unidade. E aí você faz a continha. 3 mais 2, 5. 4 mais 3, 7. E aqui é como se tivesse um zero, né? Ó. Afinal de contas, existem 0 dezenas. 0 centenas, perdão. 4 mais 0, 4. Então, qual é a resposta? Ele gastou R$ 475, ok? Pausa o vídeo, quem não conseguiu fazer ou não conseguiu acertar e copia, tá bom? Pode pausar o vídeo e copiar aí a resposta da questão. Então vamos agora para a segunda questão, vou apagar aqui. Vou apagar aqui. Vamos lá, vamos voltar aqui. João foi ao supermercado e comprou R$ 150 em produtos. Seu amigo Marcos também foi ao supermercado e comprou o mesmo valor, ou seja, R$ 150. Quanto os dois compraram juntos? Essa é fácil, né? Um comprou R$ 150. Se são os dois juntos, eu tenho que somar. E o outro comprou também R$ 150. E aí eu só faço a soma. 0 mais 0, 0, né? 5 mais 5, isso, 10. Opa!
é igual a 10 ou maior, não é o 10? É o próprio 10. O que é que eu faço? Eu coloco o 0 aqui. E pra cá eu somo o quê? Eu somo o quê? O 1. E aí eu somo 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. Então a resposta é que eles compraram juntos R$ 300. Pausa o vídeo, copia. Se tiver com dúvida, pode falar comigo, certo? Vamos agora para a última questão. A última questão é assim: a família de Josué viajou na ida, numa viagem para o interior, 424 quilômetros, e na volta viajaram 519 quilômetros. Quanto foi que eles viajaram ao total? Então você vai fazer, né? Quanto foi na ida? 424. Se eles querem saber o percurso total de ida e de volta, eu tenho que somar a ida com a volta, né? Na volta foi quanto? 519, né? Então é 519. Ó, perceba sempre que é unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena. 4 mais 9, você faz aqui, ó. 1, 2, 3, 4 pauzinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pauzinhos. E soma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13, eu coloco o 3 e subo o 1. Aí eu somo 1 mais 2, 3. 3 mais 1, 4. E 4 mais 5 é? Isso, 9. Então a resposta é que eles percorreram ao total 943 quilômetros. Tá bom? Copie, pause se você não tiver acertado. Copie no seu caderno. Muito bem. Foram questões fáceis, acho que todo mundo conseguiu fazer direitinho, né? Agora nós vamos passar realmente para o conteúdo de hoje, que é subtração, tá bom? Pessoal, a subtração, ela é uma das operações básicas da matemática, né? Ela pode ser feita com qualquer número, mas nós só vamos utilizar os números naturais. Ela é a operação inversa da adição, né? Se a adição é o ato de eu juntar as coisas, a subtração é exatamente o contrário. É o ato de separar ou diminuir as coisas, certo? Então, antes da gente aprender o método de resolução, vamos ver aquele mesmo esqueminha da tabela da adição lá. No próximo slide, nós vamos ter dois números, 476 e 240. E aí, cada algarismo está aqui no seu lugar correspondente. Ó. 476. 6 está nas unidades. 7, porque é 70, está nas dezenas. 4, porque é 400, né? 476. O 4 está nas centenas. 240, né? Tem 0 unidades, porque é 40 aqui são 4 dezenas, e aqui é 200, né? Então são 2 centenas. E aí a gente vai fazer o quê? Isso, vamos somar cada unidade com unidade. Então, tem o 6 mais... Opa! Não é somar, Saulo, não é somar, é subtrair. A aula de soma já passou. Vamos subtrair. Eu tenho 6. Tiro o 0, fica isso, 6. Tenho 7. Tiro o 4, fica, ó, faz aqui, ó, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Tenho 7, eu vou tirar 4, então eu vou apagar 4. 1, 2, 3, 4. Ficou quanto? 3. Muito bem. Então aqui é 3. Eu tinha 4. Ó, 1, 2, 3, 4. Tirei 2. Vamos tirar 2. 1, 2. Ficou quanto? Isso, ficou 2. Então aqui é 2. Qual foi a resposta que deu? 236. Entenderam como é que funciona a subtração? Você vai tirando, né, um do outro.
Percebam que aqui eu coloquei umas palavrinhas, né, ó. O 476 é o minuendo. O que é que significa isso? É o número que vai ser reduzido. O subtraendo é o 240. E o subtraendo significa a quantidade que eu vou tirar desse número, certo? E o resto, ou a diferença, né? O que sobra, o resto, é justamente o meu resultado. Você imagina, tipo assim, uma pizza. Uma pizza de 8 pedaços. Então, se eu vou tirar 2 pedaços, quem é o meu minuendo? 8. Porque tem 8 pedaços no total. O meu subtraendo, quem é? É a quantidade de pedaços que eu vou tirar. Quantos pedaços eu vou tirar? 2. Então, o meu subtraendo é 2. E o resto? Se eu tenho 8, tiro 2, fico com 6. Que é justamente o tanto de pedaços da pizza que resta. Por isso que o nome é resta, é bem sugestivo, tá bom? Aqui eu tenho um esquemazinho da subtração, né? Do mesmo jeito da adição, o esquema é o mesmo, né? Então, ó, tá aqui ela armadinha do mesmo jeito, tá bom? Unidade, baixa unidade, dezena, centena, por aí vai. E aí a gente vai subtrair. Eu tenho 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vou tirar 6, não é? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ficou quanto? 3. Muito bem. Ficou 3. Eu tinha 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tenho que tirar quanto? 4. 1, 2, 3, 4. Ficou quanto? 4. Muito bem. Eu tinha 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenho que tirar quanto? 3. Então, vou tirar 3. 1, 2, 3. Ficou quanto? 1, 2, 3, 4. Então, sobra 4, né? Deixa eu ajeitar esse 4 aqui que tá um pouco feio. Só um minuto. Eu tinha 7. Tirei 3, fico com 4. Muito bem. Aqui é como se tivesse um 0, porque o 1 aqui ficou sozinho. Não está subtraindo ninguém. Se eu tenho 1 e não tiro nada, eu continuo com 1. Então, o meu resultado foi o quê? 1443. Tá bom? Se não estiver entendendo, pausa, lê de novo, tira dúvida comigo, eu vou estar à disposição. Certo? Só que aí vocês lembram que tem, eu até falei sala, que tem aquele caso que quando você arma a adição, o número de baixo, ele tem que ser menor que o número de cima. Desse jeito, ó. Vejam que, ó, o número de baixo aqui é o 6, ele é menor que o 9. O 4 é menor que o 8. O 3 é menor que o 7. Mas pode haver o caso em que o número de baixo é maior do que o de cima, né? Por exemplo, aqui, ó. 1290 menos 450. Vamos lá. O 0 é maior que o 0? Não, eles são iguais, né? O 5 é maior que o 9? Não, ele é menor. Mas o 4 é maior que o 2. E aí, o que é que eu faço? Né? Porque quando eu for fazer aqui 2 menos 4, não tem como, né? Porque esse aqui é maior. Né? Se eu tenho 2 pedaços de pizza, eu não posso tirar e dar 4. Se eu só tenho 2, né? Então, para resolver esse problema, o que a gente faz? A gente pega emprestado uma unidade do número ao lado, ou seja, esse camarada aqui, né? Eu tiro um daqui. Tinha um, tirei um, fiquei com 0, certo? E aí esse 1 eu levo para onde? Eu levo para cima do 2. E aí quando eu levo 1, ele vira 10, né? Vou explicar como é que funciona. Veja só. Esse slide aqui não é para estar aqui não, viu, pessoal? Tirei, eu coloquei sem querer. Ó, 1290 menos 450. Vamos lá. Eu tenho 0. Tiro 0, fico com 0. Eu não tinha nada, então continuo com nada. Eu tinha 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vou tirar 5. 1, 2, 3, 4, 5. Fiquei com quanto? 4. Muito bem. Fiquei com 4.
Agora aqui, como é que eu tiro 4 de 2? Não tem como. Aí o que é que eu faço? Eu vou aqui no 1, que está do lado do 2. Eu sempre é desse lado de cá, ó, do lado esquerdo. Nunca eu tiro do 9. Com o 9 eu já mexi. Eu tenho que mexer com quem eu ainda não mexi. Quem foi que eu ainda não mexi? Esse 1 aqui. Eu tiro uma unidade daqui, fica com 0. Quando o 1 sai daqui, que ele vinha para cá, ele vira 10. Mas não já tem 2 aqui? Então vai ficar 12, certo? E aí agora, o 12 é maior que o 4, então eu posso fazer a subtração. Eu tenho 12, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, né? Eu tinha 12, vou tirar 4. 1, 2, 3, 4. Fiquei com quanto? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu fiquei com 8, né? Aqui eu não tenho 0. Aqui não tem ninguém embaixo do 1, é como se tivesse um 0 também. Eu tinha nada, não dei nada para ninguém, fiquei com 0. Preciso botar aqui? Não. Então, qual é a minha resposta? 840. Tá bom? Se ainda tiver dúvida, pode me mandar mensagem que eu explico. Tá certo? Então vamos apagar aqui. Ah, não, tem uma opção aqui de apagar tudo. Pronto. Vamos para a próxima parte. Então, pessoal, a subtração, assim como a adição, ela possui propriedades, mas não são todas as propriedades, certo? Por exemplo, a subtração, ela não é comutativa, ou seja, a ordem, nesse caso, vai importar. Veja só, se eu faço 4 menos 2 dá quanto? 2. Mas se eu fizer 2 menos 4, vai dar 2? Não vai, né? Então, pessoal, ela já não é comutativa. Se ela não é comutativa, ou seja, se a ordem vai importar, ela também não é associativa. Lembram que eu falei que a associatividade tem a ver com a ordem, naquela aula de adição, né? Ou seja, se eu tenho isso aqui, ó, 8 menos 4 menos 2, tá bom? Se eu resolver primeiro fazer isso aqui, 8 menos 4 tem que dar quanto? 4, né? 4 menos 2 dá 2, certo? Só que, se eu fizer da seguinte maneira, se eu pegar o 4 e subtrair com 2, 4 menos 2 dá 2. E 8 menos 2 dá 6. Deu o mesmo resultado? Não deu o mesmo resultado. Então, ela também não é associativa. A única propriedade realmente que vocês vão precisar se preocupar em saber é a do elemento neutro, né? Que na subtração existe o elemento neutro. E o elemento neutro da subtração também é o zero, né? Se eu tenho um número e subtraio o zero, ou seja, se eu tenho uma coisa e não tiro nada, eu continuo com a mesma coisa. Isso é fato, né? Aqui o exemplo. Eu tenho 4, tirei 0, fico com 4. Que o zero é elemento neutro. Então, o resultado é sempre o próprio número, né? Eu tenho 50, tirei 0, fico com 50. Tirei 1000, eu tinha 1000, tirei 0, continuo com 1000, tá bom? Então é isso, pessoal. Agora é hora de vocês praticarem, é hora de nós praticarmos. Essas atividades eu quero que vocês copiem as respostinhas e postem a foto com o seu nome, a sua turma, certo? E aquela hashtag lá. Eu vou já mostrar a vocês. A primeira questão é: Paulo foi ao supermercado, comprou R$ 35 em frutas e verduras. Ele pegou uma nota de R$ 50 e pagou. Quanto foi que Paulo recebeu de troco? Isso é uma questão de subtração. A segunda questão é: Marcelo possui 35 anos. Jorge, o seu primo, possui 43. Qual é a diferença de idade entre os dois? Então você vai fazer 43, que é a idade do Jorge, que é o mais velho, o número maior sempre é o de cima, menos a idade do Marcelo, de 35. Tá bom? E a terceira questão, eu me baseei na questão da aula passada, né? Eu fiz a mesma questão, só que aqui eu mudei uma coisinha, ó.
A família de Josué fez uma viagem para o interior. Na ida, andaram 424 quilômetros. Já na volta, como precisaram ir por outro caminho, percorreram 519 quilômetros. Então, quantos quilômetros a mais eles percorreram na volta? Ou seja, qual foi a diferença? Né? Se na volta eles andaram 519 quilômetros e na ida foi 424, quantos quilômetros a mais eles andaram na volta? Então você vai fazer 519 menos 424, tá bom? Então, pessoal, como eu havia falado, faça suas atividades no caderno, poste a foto com a hashtag não são férias, coloque seu nome, a sua turma, tá bom? E qualquer dúvida pode me comunicar, pode falar comigo, tá bom? Pessoal, muito obrigado. Cuidem-se da saúde de vocês, tome bastante suco, hidrate-se bastante, fiquem em casa, tá bom? Que em breve nós estaremos de volta, tá bom? Um abraço e até logo.